Oi, gente. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre relacionamentos tóxicos. Esse foi um tópico que eu sempre quis falar sobre isso, só que eu nunca tive, assim, uma inspiração tão grande. Mas esses dias eu tô, assim, pensando bastante sobre isso. E hoje, assim, foi o dia que eu tirei pra gravar, porque hoje eu tô em casa, hoje eu não tenho nada pra fazer, assim, hoje eu não tenho aula na minha escola. Então hoje eu acho que eu vou conseguir organizar os meus pensamentos melhor pra falar. E eu vou falar sobre isso contando com base nas minhas experiências. Bom, vamos começar. Desde sempre, eu fui uma pessoa que me relacionei muito cedo. Pega a dica, desfocado, porque meu foco é você. E eu sei que isso é um grande erro. Tipo, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria me relacionado tão cedo. Porque, cara, tipo assim, relacionamento é uma coisa muito íntima. E isso já é complicado até para um adulto. Imagina na mente de um adolescente, de uma criança. Porque tem pessoas que realmente começam a namorar ainda quando são crianças, sabe? E eu fico, tipo, muito impressionada com isso. Às vezes não contam até pros pais, isso gera um problema tão grande, porque é um conjunto a dois. E quando não se tem maturidade pra se lidar com aquilo, isso mexe muito com as suas emoções. E principalmente quando você é uma criança e você passa por um relacionamento tóxico, uma situação dessas, entendeu? Cara, o relacionamento tóxico, ele faz você se questionar de tantas coisas. Eu acho que um relacionamento, ele passa a ser tóxico quando uma das pessoas, ela começa a cobrar a outra de algo que ela claramente não pode dar pra ela. Ou então, tipo, jogar suas expectativas, ou então você cobrar aquilo de uma pessoa que não cabe a ela te dar isso, entendeu? Voltando ao meu exemplo, eu fui uma pessoa que me relacionei muito cedo. Meu primeiro relacionamento, na verdade, foi, assim, uma bomba. A pessoa, ela é uma pessoa super tóxica comigo. Ela projetava uma coisa em mim que, tipo assim, era super estranha, que eu não ia poder dar pra ela porque isso não fazia parte de mim. O que essa pessoa projetava em mim era em relação à minha identidade de gênero. Essa pessoa queria que eu fosse uma mulher. É super estranho isso de se falar, sabe? Até um certo tempo, eu realmente me moldei nessa ideia. Eu realmente me moldei pra caber nessa ideia. Isso era algo que não me cabia. Isso era algo que não me fazia bem. Isso era algo que era tóxico comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha mentalidade. Então, se eu tivesse me relacionado com essa pessoa com a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria passado por essa experiência. Isso é algo que prejudicou as minhas amizades, no meu psicológico em si, no meu corpo, porque eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho bastante autoestima, assim, eu acho que é super difícil me abalar, a não ser que eu me abale, até por causa que, cara, tipo, isso é tudo uma questão tão psicológica, é uma questão muito psicológica, não vai muito de você. Se você tem autoestima, você nunca vai deixar que uma pessoa tire isso de você, que uma pessoa molde você nessa ideia dela. E essa pessoa projetava isso em mim, e por certo tempo da minha vida, eu realmente deixei isso me atingir, eu realmente deixei isso entrar em mim de alguma forma. E eu tentar caber nessa ideia dessa pessoa só porque eu queria agradar essa pessoa, sabe? E isso não é bom. Faz você se sentir um lixo quando você não consegue atingir as expectativas daquela pessoa. Era uma coisa que eu não estava acostumado a passar. Era uma coisa que eu não sabia que poderia acontecer comigo. A gente sempre tá acostumado a ver essas coisas acontecendo com outras pessoas, mas nunca com a gente. Eu tava no começo da minha adolescência, então eu não tinha algo pra me basear. Eu não sabia no que me basear. Muitas pessoas me alertaram sobre isso, me falaram sobre isso, mas eu tava tão cego. Eu tinha esse pensamento que eu gostava tanto da pessoa que eu nunca consegui me sair disso. E o pontapé pra eu sair disso foi por conta que essa pessoa me ameaçou de morte. E esse foi o grande ponto, assim, pra eu acabar com tudo isso, pra eu sair desse ciclo. Eu tenho certeza que se não fosse por esse baque, talvez eu tivesse passado muito tempo apegado na ideia da pessoa. Eu ainda vejo essa pessoa na rua às vezes. Hoje em dia eu não sinto mais nada, sabe? Mas no começo, quando isso aconteceu, de certa forma eu me preocupei muito. Por muito tempo eu fiquei preocupado com a minha integridade física, com medo de sair na rua mesmo. Depois disso, eu me relacionei com outras pessoas. Em específico, eu me relacionei com uma pessoa. Essa pessoa, no começo do relacionamento, ela era uma pessoa incrível comigo, via coisas boas. Só que essa pessoa,
ela tinha comportamentos tóxicos. Como eu já estava sabendo, eu já estava acostumado por conta desse primeiro relacionamento, por conta de eu ter visto várias pessoas falando sobre isso, sobre pessoas tóxicas mesmo, eu comecei a saber como lidar com isso de fato. Aconteceu a mesma situação. Eu achava que eu gostava muito da pessoa, então eu deixava isso me abalar. Essa pessoa querer comandar minhas ações. Tanto é que eu não saía com os meus amigos, eu não conseguia ter amigos, na verdade. E por mais que até os amigos dessa pessoa me alertassem sobre isso, eu não conseguia sair. Sempre que alguém falava sobre isso, eu rapidamente mudava de assunto, tentando sair desse assunto para não ter que falar mal da pessoa. Eu não achava isso, eu não achava que a pessoa estava sendo tóxica comigo. Por mais que eu soubesse que a pessoa estava sendo tóxica comigo, eu não ia conseguir falar isso. Eu gostava da pessoa. E hoje em dia, vivendo um relacionamento saudável, eu consigo perceber como é a diferença de um relacionamento tóxico para um relacionamento saudável. Eu me sinto muito mais viva, eu consigo ser eu com a pessoa, entendeu? E com essas pessoas com quem eu me relacionei, eu não conseguia ser eu, sabe? Eu não conseguia ser tudo que eu sou hoje em dia. Eu sou tantas pessoas, mas eu tenho várias nuances, eu tenho várias camadas. Então eu me resumo só a isso. Eu não me resumo só a um corpo, eu não me resumo só a um rosto bonito. Sou artista, eu canto, eu faço teatro. E quando uma pessoa me resume a só um corpo, a só a aparência física, eu de fato não tô sendo eu. Porque eu não posso ser inteiro. Porque eu não posso ser grande com você. Porque você projeta algo em mim que eu não sou, sendo que eu sou tantas coisas interessantes. Acho que esse é o grande questionamento que a gente se faz. Eu não desejo isso pra ninguém. Foram coisas que, por mais que tenham mudado meu pensamento hoje em dia, é algo que ninguém deseja passar, é algo que mexe com o seu psicológico demais. Nem todas as vezes uma pessoa tóxica, ela chega gritando com você. Às vezes uma pessoa tóxica, ela chega dizendo eu te amo. Sair de um relacionamento tóxico dói, mas ficar é você tirar o seu direito de ser você mesmo. O amor certo, ele não te prende.